Você vai ver agora as notícias que foram destaques nas redes sociais neste fim de semana. Donald Trump retira sanções da Lei Magnitsky de Alexandre de Moraes e de sua esposa. As reações de Lula e de Alexandre de Moraes após a decisão de Trump. E você vai ver também as repercussões no Brasil e no exterior. O programa nas redes começa agora. O governo dos Estados Unidos retirou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e a sua esposa, Viviane de Moraes, da lista de sanções da Lei Magnitsky. O magistrado tinha sido sancionado em julho. Já Viviane no dia 22 de setembro. O Instituto Lex também foi retirada da lista de sanções. De acordo com nota anterior do governo americano, a Lex atua como holding para Moraes, sendo proprietária de sua residência, além de outros imóveis residenciais. Veja o que disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a inauguração do canal SBT News, onde estiveram presentes várias autoridades, inclusive o ministro Alexandre de Moraes. Mas hoje é um dia importante por 3 razões. A primeira, porque eu estava vendo uma matéria nos jornais e todos os prognósticos negativos contra a economia brasileira, anunciado no início de janeiro, não deram certo, Tarcísio. Tudo melhorou no mês de outubro. Tudo. A segunda boa notícia é que o Silvio Santos fazia 95 anos e o Alexandre de Moraes faz 35 amanhã. E o Trump deu de presente para ele o reconhecimento de que não era justo um presidente de um outro país punir um ministro da Suprema Corte Brasileira porque estava cumprindo com a Constituição brasileira. E na conversa que eu tive com o Trump a semana passada, Alexandre, ele perguntou, é bom para você? Eu falei, não é bom para mim, é bom para o Brasil e é bom para a democracia brasileira. Aqui você não está tratando de amigo para amigo. Você está tratando de nação para nação. E a Suprema Corte, para nós, é uma coisa muito importante, Trump. E eu fiquei muito feliz, menos do que você, mas fiquei muito feliz com o fato do reconhecimento. E ainda faltam mais pessoas, porque não é possível admitir que um presidente de um país possa punir com as leis dele autoridades de outro país que estão exercendo a democracia. Portanto, a tua vitória, Alexandre, é a vitória da democracia brasileira. O ministro Alexandre de Moraes também falou no evento. Eu não poderia deixar de fazer um breve comentário, agradecendo o empenho que teve em meu nome, em nome da minha esposa, agradecer o empenho do presidente Lula. Verdade essa é que venceu hoje, presidente. O presidente se recorda que logo em julho, começo de agosto, quando o Supremo se reuniu na presidência para tratar dessas sanções contra o Poder Judiciário brasileiro, eu pedi ao presidente que não ingressasse com nenhuma ação, que não tomasse nenhuma medida contra isso, porque eu acreditava, como continuei acreditando, e hoje isso ficou muito claro, que a verdade, no momento que chegasse às autoridades norte-americanas, a verdade prevaleceria. A verdade, com o empenho do presidente Lula e de toda a sua equipe, a verdade prevaleceu. E nós podemos dizer com satisfação, com humildade, mas com satisfação, que foi uma tripla vitória. A vitória do Judiciário brasileiro. Judiciário brasileiro que não se vergou a ameaças, a coações e não se vergará e continuou com imparcialidade, seriedade e coragem. A vitória da soberania nacional. O presidente Lula, desde o primeiro momento, disse que o país não iria admitir qualquer invasão na soberania brasileira. Mas mais do que tudo isso, a vitória da democracia. O Brasil chega hoje, no quase final de ano, o Brasil chega dando exemplo de democracia
e força institucional a todos os países do mundo. E isso também muito graças à liberdade de imprensa. Parabéns, SBT News, parabéns a todos e muito obrigado. E a herdeira e apresentadora do SBT, Patrícia Abravanel, perdeu 1 milhão de seguidores logo após o evento ao lado de Lula e Janja. Diversos veículos de comunicação internacionais repercutiram a decisão do governo dos Estados Unidos de retirar a sanção aplicada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com base na Lei Magnitsky. A agência Bloomberg destacou que a decisão ocorreu após o governo do presidente Donald Trump suavizar tarifas impostas a produtos brasileiros, em um movimento que a Casa Branca classificou como uma tentativa de reaproximação entre Washington e Brasília. A agência Reuters lembrou que o governo Trump havia sancionado Alexandre de Moraes por sua atuação no julgamento que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado. A Reuters informou ainda que, ao aplicar as sanções, o governo norte-americano acusou o ministro de instrumentalizar o judiciário brasileiro, autorizar prisões preventivas consideradas arbitrárias e restringir a liberdade de expressão no Brasil. A Associated Press e o jornal Washington Post informaram que a retirada das sanções também atingiu Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro, e o Instituto X, entidade ligada à família Moraes. A revista britânica Financial Times afirmou que a retirada das sanções representa um gesto relevante para a retomada do diálogo entre Estados Unidos e Brasil após meses de tensão diplomática. Veja a repercussão nas redes sociais. O deputado Bibo Nunes disse que jamais esperava uma atitude dessas de Donald Trump. Qual é o Trump que vale? O de antes ou de agora? Acredita em quem? Olha, eu estou chocado, estupefato, boquiaberto, apavorado. Jamais esperava de Donald Trump uma atitude como esta. Depois de tudo que ele fez apoiando a família Bolsonaro, condenando veementemente tudo que fez contra Alexandre de Moraes, 7 ministros, Barroso até um auto-impeachment, depois de toda a pressão norte-americana, agora volta atrás de tudo que fez. Qual é o Trump que vale? O de antes ou de agora? Acredita em quem? Quando vem esse tipo de dúvida, esses comportamentos associados ainda ao que fez Trump com relação à Rússia e Ucrânia, lembra? Uma semana resolve tudo. Chamou o presidente da Ucrânia, lá vai ser assim, assim, botou a boca pro lado da Rússia. Dali a pouco foi lá, chamou e foi contra a Rússia. Então, qual é o fundamento? O que está acontecendo com Donald Trump? De minha parte, desandou o castelo, não tenho mais respeito e admiração, porque quem faz o que ele fez, todos lembram. Lula é o caos, a tragédia, Bolsonaro é o máximo, injustiçado. E agora, derruba tudo? Donald Trump, comer chocolate aqui, eu bebo água em vez de álcool, porque para essas atitudes, só bebendo álcool. O coronel Gerson Gomes acha que devemos esperar alguns dias para obtermos mais respostas. Ao contrário do que muita gente já divulgou, as contrapartidas que estariam na mesa de negociação envolvendo terras raras, etc., e até questões de direitos autorais e questões que avançam sobre o controle das redes sociais e a postura brasileira de avançar em legislações que podem ir de encontro ao interesse das big techs americanas. Muita coisa foi falada sobre isso, mas eu tenho uma opinião um pouco diferente que talvez se confirme nos próximos dias. Algo me diz que há muito mais semelhança com essa decisão de Trump com o caso da faixa de Gaza do que nós poderíamos imaginar. Onde eu quero chegar? O presidente Trump, ele fez um acordo e costurou um acordo com o Hamas, pressionou o governo de Israel, inclusive, a concordar com a entrega, a libertação de uma quantidade gigantesca, se nós raciocinarmos com o número dos reféns que ainda estavam vivos e que foram libertados na troca. E foi feito um acordo com o Hamas sabendo que não se negocia com terroristas. E acabou acontecendo o que todos que conhecem esse tipo de negociação já sabiam. O Hamas hoje diz respeito ao acordo, não se desmilitarizou, não entregou suas armas. Porém, os Estados Unidos eles cederam por quê?
porque entenderam que naquele momento seria importantíssimo acabar com o imbróglio causado pelos que ainda estavam vivos, por aqueles reféns de mais de 2 anos mantidos naqueles túneis e que foram resgatados naquele evento. Vamos agora ao caso da Magnitsky, retirada da família do Alexandre de Moraes, no exato momento em que nós vimos o próprio ministro Alexandre de Moraes sendo acusado com sua esposa de conexões com o Banco Master e com essa estrutura mafiosa que nós estamos analisando agora em tempo real no Brasil. O que isso tem a ver? O que a faixa de Gaza tem a ver com a situação na Venezuela? Eu acho que nós teremos algumas informações nos próximos dias. Para evitar o que nós chamamos de boots on the ground, ou seja, para evitar uma operação militar no território venezuelano, aparentemente existe a possibilidade de uma negociação que foi feita intermediada pelo Brasil, de Nicolás Maduro deixar a Venezuela e com a intermediação do Brasil. Me parece que essa negociação que foi feita agora, cedendo aos terroristas da faixa de Gaza, cedendo ao governo Lula, que é conhecido como o arquiteto do Foro de São Paulo com Fidel Castro, que foi o ninho, que foi de onde nasceu o governo Maduro ditatorial, esse ceder a uma negociação com o governo Lula, para mim, guarda grandes semelhanças com o que aconteceu na faixa de Gaza. É um recuo que talvez possibilite que Nicolás Maduro saia. Não sei se nessa negociação há um asilo político ou talvez uma intermediação para que ele saia e consiga retirar a cúpula, os seus bens, etc., talvez por um terceiro país, mas com certeza alguma negociação foi feita para que justifique essa mudança de posição. Veja que o secretário de Tesouro, esta semana, ele lançou um documento explicando por que essas sanções estavam sendo colocadas ou foram colocadas sobre o ministro Alexandre de Moraes, esposa, negócios, etc. Agora, no exato momento onde a imprensa avança e descobre que existem contratos espúrios, inclusive de um serviço de advocacia da esposa do ministro com o Banco Master, no momento em que um ministro da Suprema Corte chama as investigações e trava essas investigações, colocando-as, inclusive, sob sigilo absoluto e máximo, ele que foi ao Peru num avião cedido por justamente pessoas ligadas com o advogado da empresa e o ministro Dias Toffoli, que fez a dobradinha quando as investigações da Lava Jato chegaram no amigo do meu pai, e ele lança aquela situação com o ministro Alexandre de Moraes, que já vem se perpetuando e rolando como uma bola de neve do inquérito das fake news, inquéritos dos atos antidemocráticos, etc., que são inquéritos perpétuos, abertos, que são justamente utilizados para perseguição política. Então, algo não bate, Paulo. É estranho que o governo americano tenha feito esses passos, tenha aquecido e agora tenha mudado de atitude. Vamos ver. Algo me diz que esse retrocesso, essa negociação, não tem muito a ver com terras raras não, viu, Paulo? Eu acho que na visão do presidente Trump, que de fato acredita que ele pode usar todos os instrumentos para conseguir os seus objetivos geopolíticos de paz, e ele utilizou em vários países, e agora parece que existe essa alternativa. Vamos ver, a Maria Corina Machado terminou uma entrevista hoje dizendo o seguinte: Maduro sairá, seja por intermédio de uma negociação ou não. E ela disse, para Maduro, interessa a negociação. A dúvida dela é outra. A dúvida é, será que permitirão que ele faça essa negociação? Será que os cubanos permitirão? Então vamos ver. Nós vimos agora alguns navios petroleiros já sendo cercados, já sendo inclusive colocados numa lista de que não será permitido o transporte de navios de óleo, de petróleo, seja de insumos entrando para o refino, seja de óleo sendo exportado. Isso vai fechando o cerco sobre a Venezuela e me parece que essa atitude está nesse contexto, Paulo. O advogado Davi Aragão, que mora nos Estados Unidos e é um profundo conhecedor da lei Magnitsky, disse que essa revogação não foi justiça e nem arrependimento. Foi o fechamento do maior balcão de negócios das últimas décadas. Exatamente às 2h17 da tarde de ontem, sexta-feira, em Washington, o servidor do Departamento de Tesouro americano processou uma atualização silenciosa. Sem coletiva de imprensa na Casa Branca, sem gritaria no Twitter, sem fogos de artifício. Com um clique técnico, 3 nomes desapareceram da SDN List, a lista de sanções mais temida do planeta. Alexandre de Moraes, sua esposa Viviane e o Instituto Lex. Para a torcida no Brasil, isso foi vendido como uma vitória da soberania nacional. Para a oposição, como uma traição de Donald Trump. Mas vocês me conhecem, aqui no Hub TNT nós não olhamos apenas para a espuma, nós olhamos para a onda. E a verdade é muito mais fria e muito mais cara. O que aconteceu ontem, dia 12 de dezembro, não foi justiça e nem foi arrependimento. Foi o fechamento do maior balcão de negócios das últimas décadas. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que
ninguém te contou. Como dois irmãos bilionários, um tarifaço de carne e as terras raras de Goiás compraram o passaporte de um ministro do STF de volta. Sejam bem-vindos à Realpolitik do século XXI. Para entender o fim dessa história, precisamos voltar 165 dias. Em julho de 2025, o governo Trump aplicou o que chamamos de pacote punitivo. Primeiro, a sanção Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, inédita, a primeira vez na história que um juiz de uma democracia aliada entrou na lista por violação de direitos humanos. Mas o que veio a seguir foi o verdadeiro aperto de mão de ferro, o tarifaço de 50%. Donald Trump, aconselhado pela ala ideológica de Marco Rubio, taxou em 50% a carne, o café e diversos outros produtos brasileiros. A justificativa oficial, retaliação à perseguição política. Mas a realidade econômica é implacável. O Brasil é o maior fornecedor de carne bovina e café importada para os Estados Unidos. Quando você taxa o boi brasileiro, o hambúrguer em Nebraska fica mais caro. Em agosto, a inflação da carne nos Estados Unidos bateu 15%. Do café, 19%. A aprovação de Trump caiu 8 pontos. Os fazendeiros republicanos começaram a chiar. E é aqui que entra a lição de hoje. Ideologia enche comício, mas é a economia que ganha eleição. Trump precisava sair dessa armadilha. E o Brasil precisava se livrar das sanções. O cenário estava pronto para os bombeiros e eles não vieram do Itamaraty. Enquanto os diplomatas de carreira trocavam notas oficiais que ninguém lia, a verdadeira negociação acontecia em jatos executivos e salas privadas. Os irmãos Batista, donos da JBS, a maior processadora de proteína do mundo, viram seus lucros ameaçados pelo tarifaço. Eles perderam quase $1 bilhão em valor de mercado em semanas. E o que eles fizeram? O que sempre souberam fazer bem. Operaram nas sombras. Em setembro de 2025, Joesley Batista entrou na Casa Branca, não pela porta dos turistas, mas para uma reunião com a equipe econômica de Trump. A proposta colocada na mesa, segundo nossas fontes e análises de mercado, foi de um pragmatismo puro. O recado foi mais ou menos este. Presidente Trump, o senhor quer baixar a inflação antes das eleições de meio de mandato. Nós entregamos. O senhor quer garantir que a China não controle as terras raras do Brasil. Nós ajudamos a costurar. Em troca, precisamos de livre comércio e precisamos que o senhor resolva o problema do STF. Percebem a genialidade perversa do movimento? Os batistas usaram a própria crise criada por Trump, a inflação e a briga com a China, como alavanca para derrubar as sanções contra Moraes. Eles conectaram pontos que pareciam distantes. O preço do hambúrguer no Texas, a exploração de minerais em Goiás e o passaporte de Alexandre de Moraes. Isso culminou na viagem secreta de Joesley Batista a Caracas em novembro. Sim, vocês ouviram certo. O empresário brasileiro voando para a Venezuela para sugerir a Maduro que baixasse o tom. E por quê? Porque Trump queria uma vitória na política externa sem precisar mandar os fuzileiros navais. O acordo foi costurado por bilionários, não por embaixadores. Mas, Davi, por que os Estados Unidos aceitariam tirar o nome de um violador de direitos humanos da lista, correndo o risco de parecerem fracos? A resposta está no seu bolso agora, o seu celular e nos mísseis da Highton. Estamos falando de terras raras. A China controla 95% do processamento desses minerais cruciais para baterias de carros elétricos e tecnologia militar. O Brasil tem 23% das reservas mundiais. A revogação da sanção Magnitsky foi o pagamento final de um pacote. Olhem o que está no pacote de dezembro. $465 milhões da Agência de Fomento Americana para a mineradora Serra Verde em Goiás. Tarifa zero retroativa para carne, café e outros produtos brasileiros. E, claro, a limpeza da ficha de Alexandre de Moraes. A lei americana permite revogar uma sanção Magnitsky por 4 motivos. 3 deles exigem que o sancionado mude de comportamento, pague reparações ou prove inocência. Moraes não fez nenhum dos 3. Ele não recuou 1 milímetro sequer. O Tesouro Americano usou a 4ª cláusula, interesse de segurança nacional. Traduzindo do juridiquês para o português claro, nós precisamos mais do nióbio e do neodímio brasileiro do que precisamos da nossa moralidade ideológica. A ala ideológica, liderada por Marco Rubio, esperneou. Eles queriam manter a pressão, mas a ala pragmática, a ala do American First Business, venceu. Trump trocou a cabeça de Moraes por baterias de Tesla e bife barato. Ok, Davi, entendi o jogo dos poderosos, mas o que isso muda na minha vida, aqui em São Paulo, Recife ou Porto Alegre? Muda muito. E o custo vai chegar na sua conta de luz. Como parte desse grande acordo de soberania, empresas ligadas a esses negociadores, leia-se Grupo JF, receberam benesses estatais internas, como subsídios e energia, serão rateados na conta de todos os brasileiros pelos próximos 15 anos. Você pagou pela diplomacia de Joesley. Além disso,
Politicamente, o recado é devastador. O STF sai fortalecido. A narrativa de que o Brasil dobrou os Estados Unidos será usada exaustivamente na campanha eleitoral de 2026. Moraes volta a ser intocável, agora com um carimbo de aprovação implícito, ou pelo menos de indiferença da Casa Branca. Agora, para quem quer entender um pouco melhor como funciona essa geopolítica, a lição é outra: pragmatismo. Os Estados Unidos não têm amigos, têm interesses. Se amanhã for interessante para eles sancionar alguém do governo Lula, eles farão. Se depois de amanhã for interessante abraçar o governo Lula para conter a China, eles também farão. Não baseie a sua vida, seus investimentos ou seu plano B em ideologia política. Baseie-se na lei e na economia. Ontem, 12 de dezembro de 2025, o mundo viu que a Lei Magnitsky, criada em memória de um homem que morreu torturado lutando contra a corrupção, pode ser flexibilizada se o preço estiver certo. Para a diplomacia brasileira, foi um alívio. Para os irmãos Batista, foi o negócio do século. Para Donald Trump, foi uma jogada para garantir a eleição de meio de mandato no ano que vem. E para nós, simples mortais, resta a sobriedade de entender que no tabuleiro global somos apenas peças, não jogadores. A soberania que foi celebrada em Brasília custou muito caro. E ela nos O deputado Gustavo Vitorino, do Republicanos, diz que depois dessa, Moraes vai se sentir o dono do Brasil. Agora o Alexandre de Moraes vai ficar de peito ainda mais estufado, ainda mais sem limite, porque agora ele vai se sentir literalmente o dono do Brasil. Ele e o Lula estavam conversando agora lá nos corredores do SBT, lá em São Paulo, num cantinho. E a conversinha era pé de ouvido. É a conversinha de amiguinho mesmo. Do tipo, bom, agora é com a gente, né? Somos donos do Brasil, agora é hora da democracia brasileira. Humilhar os bolsonaristas, pisotear os bolsonaristas. Quem respirar fundo agora a gente acusa de estar consumindo muito oxigênio e abrimos processo no STF. Ah, sim. E se não for no STF, a gente manda para outro lugar, mas vamos processar todo mundo. Essa é a democracia da extrema esquerda, corrupta e sádica que hoje domina o Brasil. Por que não foi revogado para todos? Porque certamente a revogação foi pedida pela chancelaria brasileira, pelo Lula, porque eles precisam do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é que garante a ditadura. Alguma coisa foi oferecida em troca? Não sei. Talvez nós nunca saibamos. Ana Paula Henkel diz que os secretários de Trump, Marco Rubio e Scott Bessent, foram contra a revogação das sanções contra Moraes, pois se trata de um violador dos direitos humanos. Os termos ainda não são conhecidos, mas há pessoas na Casa Branca que não estão contentes. É preciso aguardar o desenrolar dessa péssima notícia para o Brasil, disse ela. O jornalista José Neumann Pinto disse que Lula entregou a nossa soberania ao presidente dos Estados Unidos. Lula entregou a nossa soberania, a soberania do Brasil, ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em troca de livrar a cara de Alexandre de Moraes nas sanções da Magnitsky. Concessão das nossas terras raras aos americanos. Liberdade plena, sem censura, às redes sociais. Isenção de impostos para as Big Techs. Colaboração no combate ao crime organizado. E, por fim, mas não por último, cair fora da aliança com os chineses por satélites para beneficiar Elon Musk, o amiguinho da Starlink. Anistia! O Lula vai anistiar o Bolsonaro e os bolsonaristas, a ponto do Flávio Bolsonaro considerar esse gesto gigantesco. Isso tudo foi no SBT para comemorar os 95 anos de Silvio Santos, que o Lula, numa mentira, como é comum nos discursos dele, já misturou com o dia 13, sábado, aniversário de Alexandre de Moraes, 55 anos, que o Lula disse que eram 35. Pois então, agora eu vou completar, viu? Aniversário do ato institucional número 5, da ditadura militar, violência e brutalidade, sendo substituída pela violência e brutalidade agora da ditadura da toga. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, afirmou que a decisão do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, da lista Magnitsky, representa um gesto gigantesco pela anistia no Brasil.
Ele fala de um passo inicial que está sendo dado. Flávio lembrou ainda que o projeto de lei da dosimetria, aprovado pela Câmara dos Deputados, que reduz penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro, não concede anistia. Segundo o parlamentar, a votação da proposta no Senado é uma oportunidade para melhorar o projeto. O jornalista Eduardo Oineg, da TV Bandeirantes, quer saber quando o escritório da família de Alexandre de Moraes vai falar sobre o contrato milionário. E hoje a gente tem um ministro que pode ser questionado, que pode ser discutido, mas as decisões dele são de maior importância. Ele conduziu o julgamento do 8 de janeiro, que condenou Jair Bolsonaro. Quando surge um contrato desse tipo, que lança uma suspeita, que eu espero que seja um absurdo, alguém vai dizer, mas espera aí, e as outras decisões? E decisões que o ministro Alexandre de Moraes adotou? Então, não pode isso, não pode. Não pode se repetir com... Não pode se repetir com o ministro Alexandre de Moraes o que aconteceu com o Sérgio Moro. Não pode. E o que está acontecendo é que tem esse contrato que fica aí, ninguém fala muito sobre ele, o destaque não é lá muito grande, mas não tem muita alternativa. Ou ele é falso, ou ele é verdadeiro. Se for falso, se sou o Alexandre de Moraes e dizem que eu gravei Velozes e Furiosos, vou dizer não. Não é o fato de eu ser careca, não faz com que eu seja o Vin Diesel. Vin Diesel é outro cara, foi ele que gravou, não fui eu. Porque ele diria isso, não era eu, era o Vin Diesel. Mas por que agora o escritório Bassi de Moraes não vem a público e diz, olha, isso não é verdade, isso é um absurdo, não assinei esse contrato, nunca fiz um contrato desse tipo. Mas talvez porque tenha feito. Ou não fez e prefere não desmentir, mas aí fica essa suspeita em torno do ministro que é inaceitável para o Supremo Tribunal Federal, para as instituições, para a honradez do próprio ministro, que nunca foi colocado em xeque. Só leviandades. Era advogado do PCC, leviandades contra um ministro probo do Supremo Tribunal Federal. E não há uma suspeita de caráter moral que se possa levantar contra o Alexandre de Moraes até o surgimento do contrato do Banco Master. E aí, pode falar com o escritório que for. O escritório Nelson Williams assinou um contrato monumental com o Banco do Brasil, de bilhão. Mas ele pegou metade de todas as causas do banco para tocar. Então é um negócio de muita responsabilidade. Botou uma estrutura gigantesca e não é um contrato de 1 bilhão para ganhar de uma vez. Ele assumiu um pedaço do trabalho do Banco do Brasil. Não, olha, o escritório Bassi de Moraes assumiu de forma terceirizada um pedaço do jurídico de um banco. Aí faz sentido. E com esse 3 milhões e 600 por mês, eu vou pagar um monte de gente. Estou montando uma estrutura só para atender o Banco Master. A nossa margem é uma margem clássica de escritórios. É isso. Mas quando você vê o escopo, não aparece isso. Não aparece o nome do escritório mandatado para cuidar de várias causas envolvendo o Banco Master. Das várias causas que qualquer banco tem, e o Banco Master tem, não é o escritório que aparece lá. São outros escritórios. E aí? Como é que pode um negócio desse? A declaração do senador Esperidião Lamin trouxe esperanças para os bolsonaristas. Como é que o senhor vai levar esse texto para o Senado? Ainda existe essa discussão de transformar em anistia? A oposição está achando melhor ficar na dosimetria? Como é que vocês estão pensando? O meu pensamento, a minha convicção é de que nós vamos ter anistia. Eu não posso garantir que dê para aprovar agora em dezembro. Na pior das hipóteses, este texto tem como objetivo dar o primeiro degrau para a anistia, através da dosimetria. Não é o que eu considero correto, justo e verdadeiro. Como é que o senhor vai levar esse texto para o Senado? Agora, Gabriel Monteiro comenta a publicação do jornalista Alan dos Santos, exilado nos Estados Unidos. Alan dos Santos avaliou que não faz sentido atribuir culpa à direita como um bloco homogêneo. Ele afirmou que houve isolamento político.
forte assimetria de poder e a atuação de um aparato estatal muito mais robusto em campo oposto. O jornalista alertou ainda que existe confusão entre análise política e torcida ideológica. Ele lembrou que, em análises anteriores, já havia apontado que o risco era real, que o jogo era pesado e que não havia garantia de vitória. Segundo Alan dos Santos, reconhecer limites e complexidade não significa vender falsas esperanças. Para ele, transformar o resultado em julgamento moral, com acusações de engano ou ilusão, representa um erro de interpretação do discurso e não dos fatos. Por fim, Alan dos Santos concluiu que o problema não foi excesso de otimismo, mas a subestimação da força e da coesão do sistema brasileiro. Algo que os acontecimentos mais recentes apenas confirmam. Manifestantes saíram às ruas em várias cidades do Brasil neste domingo, 14 de dezembro, para protestar contra a aprovação do PL da dosimetria, que pode aliviar a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados por tentativa de golpe de Estado. O ato fez parte de uma mobilização nacional convocada por movimentos sociais e partidos políticos ligados à esquerda. Em Belo Horizonte, o protesto foi realizado na Praça Raul Soares, no centro da capital mineira, com destino à Praça 7. Os participantes seguravam cartazes com frases como "sem anistia" e "não à impunidade". Em Brasília, os manifestantes se concentraram em frente ao Museu da República e marcharam pela Via S1, em direção ao Congresso Nacional. Em um carro de som, políticos e lideranças vocais gritaram palavras de ordem contra o PL da dosimetria. No Rio de Janeiro, o Ato Musical 2, o Retorno, foi realizado na orla de Copacabana, entre os postos 4 e 5. O evento, que reuniu música e política, contou com a presença de nomes consagrados da música brasileira, como Gilberto Gil e Paulinho da Viola, que se juntaram a Caetano Veloso na mobilização. Só no Brasil, ex-anistiados dizem não a uma anistia que pode beneficiar centenas de pessoas condenadas sem o devido processo legal. E o programa nas redes fica por aqui. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, à meia-noite.